Olá, tudo bem? Vamos às atualizações, então, sobre Portugal, sobre vistos, sobre títulos de residência, sobre processos de nacionalidade e um monte de coisas que nós vamos falar aqui nesse vídeo de hoje. Faz tempo que eu não apareço aqui, vocês devem já estar conhecendo o nosso. Agora está desfocando aqui o nosso cenário, então eu já estou na base, olha só, o friozinho em Portugal. E eu vim aqui para conversar contigo sobre direito migratório, que é o objetivo desse canal. Se tu ainda não me conhece, eu me chamo Lucas Abad, sou advogado no Brasil e em Portugal e atuo na área do direito migratório. Também sou mestre e doutor em educação e trabalho com educação jurídica, por isso o objetivo, por isso do objetivo, por isso da busca deste canal, de utilizar esse canal para poder difundir o conhecimento, para poder trazer conhecimento para vocês sobre todas as questões. Tá bem? Vamos iniciar o nosso vídeo de hoje. Hoje são 12 de janeiro de 2024 e já estamos aqui na cidade de Reguengos de Monsaraz, no distrito de Évora, em Portugal, com 12 graus de temperatura. Sensação térmica de 11 graus. Daqui a pouco já cai mais um pouquinho. São, neste exato momento, 18 horas. E eu tô aqui para conversar contigo uma atualização breve aí sobre vistos, autorizações de residência e também sobre as questões do Estatuto de Igualdade. Vamos falar um ponto também sobre a nacionalidade portuguesa. Então fica nesse vídeo, porque esse vídeo é importante para ti que mora em Portugal ou que pretende vir morar em Portugal e ainda não iniciou o teu planejamento migratório. Também é possível. Claro que nesse canal vocês encontram vídeos sobre diversos assuntos e sobre diversos vistos. Mas eu vou falar aqui um panorama geral. Primeiro de tudo, tu ainda não solicitou o teu visto para Portugal, é importante você começar a se planejar. Tem muita gente que me procura no escritório para assessorias jurídicas, dizendo que quer estar em Portugal no mês de março. Só que já não é mais possível nós estarmos em Portugal no mês de março, tu ainda não solicitou o teu visto. Lembra que um visto de residência, que é aquele que permite você residir em Portugal por um período superior a 12 meses, ele deve ser requerido com um período mínimo de antecedência de 60 dias úteis. Claro que 60 dias úteis é o prazo que deve estar a sua documentação, o seu processo aplicado no consulado para início da análise do consulado, é, desde 65 dias úteis, eu diria assim, para que tenha tempo dos 60 dias úteis de análise desses documentos. Claro que muitos consulados, como São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, inclusive, têm saído com menos tempo, menos de 60 dias úteis. Mas, volto a dizer para vocês, não façam as coisas sem planejamento. Planejamento é a primeira situação, é o primeiro ponto do teu processo migratório, do sucesso do teu processo migratório. Há pouco tempo atrás, teve um cliente que entrou em contato comigo dizendo que tinha protocolado o processo de visto dele e ele já tinha comprado a passagem para o final do mês daquele que ele tinha protocolado o pedido. Ou seja, ele comprou a passagem com 30 dias, com 30 dias de análise. Ele teve sorte. O visto dele saiu a tempo, ele teve ainda que fazer um reajuste das datas. Eu até sugeri a ele que fizesse o reajuste para além dos 60 dias úteis da data de início da análise do processo, mas ele teve a sorte de ter sido feito em menos tempo. Então ele conseguiu ajustar a passagem para o período. Não para aquele que ele tinha falado, de 30 dias, obviamente, até porque vocês têm que levar em conta os feriados, os finais de semana, porque quando a gente fala de tempo de análise de visto, nós falamos em dias úteis. Então, vocês têm que ter muita atenção nisso. Tem um vídeo meu aqui falando sobre essa questão de cálculo do prazo. Eu sempre peço para os meus clientes que nós iniciemos o processo de
aplicação do teu visto, que ele não começa com a aplicação propriamente dita, a não ser que você chegue para mim com todos os documentos prontos. Mas não é o que acontece. Então, nós precisamos analisar todos os documentos, vocês precisam analisar todos os documentos, pegar aquele checklist e ver se todos os documentos estão ali na ordem correta, certinhos, atualizados. Para além daquele checklist, vocês ainda têm que se preocupar com a hospedagem em Portugal, para quem vai solicitar visto, com os meios de subsistência, ou seja, se eu tenho que apresentar extratos bancários, eu tenho que apresentar extratos bancários do mês. E aqui vai uma dica: quem está a solicitar visto, por exemplo, agora nessa época do ano, do mês, vamos supor, até o dia 15 de janeiro, vocês devem apresentar os extratos completos de dezembro, novembro e outubro, que são os últimos 3 meses e também a complementação desses dias. Eu sempre digo que o melhor período para solicitar o visto é no início do mês ou no final do mês, onde eu consiga o extrato completo. Porque pensa, quando a pessoa recebe o teu processo para análise, ela vai receber, por exemplo, no dia 15, na segunda-feira, 15 de janeiro. Só que o processo só vai ser analisado lá pelo dia 20, 20 e poucos de janeiro, e aí você não tem o extrato completo daquele mês de janeiro, atualizado. Então, eles vão pedir para vocês os extratos. Então, encaminhem o mais atualizado possível. E outro detalhe. Não recomendamos comprar a passagem antes de solicitar o visto. Ah, Lucas, mas o visto para procura de trabalho eles pedem passagem, a passagem de regresso, não a de ida, tá? Então, muita atenção com isso. E o cálculo você já sabe, principalmente para o visto para procura de trabalho, é pedir sempre o cálculo de 120 dias, deve ser apresentado tanto a hospedagem quanto o bilhete de regresso ao final, né, desses 120 dias. Então, tem que calcular certo. E aqui nós estamos falando de dias corridos. Então, lembra que a contagem de visto tem dois momentos, duas formas de contar no teu visto. Para análise, são dias úteis. E para a validade do visto, são dias corridos. Então, é daquele dia. Qual dia, Lucas? Da data prevista de chegada em Portugal. Quando que eu vou definir a data prevista? Tem um vídeo explicando sobre isso aqui, tá? Atenção com todos esses detalhes, e eu estou só reforçando aqui, para quem está caindo de paraquedas aqui nesse canal, para vocês buscarem os outros vídeos que explicam tintim por tintim tudo como deve ser feito, o passo a passo, tá bem? Se tu não tem segurança, sempre é recomendável você buscar um profissional qualificado para isso. Habilitado, não só qualificado, habilitado. Quem são os profissionais habilitados para lidar com questões relacionadas ao direito português? Advogados, devidamente inscritos na Ordem de Portugal e os solicitadores, que é outra profissão também, que é o procurador por excelência, que a gente chama, em Portugal. Tá bem? Advogados e solicitadores são os profissionais habilitados para tratar do teu caso, junto contigo, te passar orientações e tudo mais. Fujam, 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 corram, corram, nenhum perdido em assessorias ilícitas, que são as procuradorias ilícitas que a gente chama. Ou seja, aqueles que não são profissionais habilitados, eles não podem exercer esse tipo de orientação em Portugal e, portanto, eles praticam o crime de procuradoria ilícita. E você, ao contratar, tendo essa consciência, também está praticando esse crime. Tá bem? Atenção! Falamos sobre visto, um panorama geral. Esse vídeo vai ser muito curto mesmo. Se tu não deixou o teu like, deixa o teu like. Eu não sei se está desse lado ou desse lado. Deixa o teu like, deixa a tua inscrição, compartilha esse vídeo para mais pessoas assistirem. E deixa a tua dúvida aqui. Já falei dos vistos. Se tua questão é visto, deixa aqui a tua dúvida, que logo eu venho te responder. Eu sei que tem algumas perguntas pendentes, mas é porque eu estava nessa transição, vi Brasil, Portugal, porque eu passei no Brasil para fazer uma cirurgia, resolvi coisas e agora estou aqui. Vamos falar sobre autorização de residência. Bom, começamos por onde? Lucas, eu vivo em Portugal, a pergunta que mais aparece. Já passou de 90 dias úteis. Atenção. Vamos lá para o pessoal do visto, tá? Pessoal do visto que ainda não veio para Portugal, que não sabe ainda como que funciona isso, e às vezes o pessoal que está aqui em Portugal não sabe ainda como que funciona tudo isso. Existem dois processos. É o processo para você entrar no país, que é o visto, e depois é o processo de pedido de concessão de autorização de residência. Essa autorização de residência, ela tem uma validade inicial, tirando as questões de autorização de residência CPLP, que eu não vou falar nesse vídeo, mas a autorização de residência, que é esse documento aqui que vocês vão ter, ela tem uma validade inicial, a primeira tem uma validade de 2 anos.
A segunda e as demais terão validade de 3 anos. Isso significa que com 2 títulos de residência, vencido o prazo do segundo, você já pode requerer a nacionalidade portuguesa por tempo de residência. Eu vou falar um tema polêmico que está acontecendo aqui agora, ultimamente, mas segura aí. Esse processo de concessão de autorização de residência é um outro processo muito parecido com o processo teu visto, porque você vai ter que apresentar todos aqueles documentos comprovativos também, mas você vai ter que apresentar os documentos que condizem com a sua autorização de residência para o seu visto. Por exemplo, a minha autorização de residência é uma autorização de residência pelo artigo 90 para atividade altamente qualificada. Esse é um desdobramento do visto D3, por exemplo. Ou também ele permite, como no meu caso, um pedido de autorização de residência com dispensa de visto para profissionais altamente qualificados, tá? Significa que eu posso superar a parte do visto, já vir direto a Portugal requerer o meu título de residência. Agora, nós estamos falando aqui de autorização de residência, do processo de autorização de residência. Vou passar rapidamente, e aí tu tira da velocidade 2 aí esse vídeo, porque eu vou passar rapidamente agora quais são os documentos gerais que você precisa para organizar o seu processo de autorização de residência. Quais são eles? Número. Primeiro, o seu visto, obviamente, ou nos casos em que é possível a dispensa de visto, o seu passaporte. É que vem o passaporte, tá? Mas assim, o passaporte com o visto, se não tiver o visto, aí deve preencher aquelas condições da dispensa de visto. A sua entrada legal em território nacional. Isso é um tema muito importante que vem muitas perguntas disso. Lucas, eu vou viajar e eu vou fazer escala em Madrid. O meu voo faz escala em Paris. O meu voo faz escala sei lá onde. Tudo bem. Se ele faz escala dentro da União Europeia, você tem o prazo de 3 dias para comunicar à AIMA que você está em território português. Por quê? O carimbo que vem no teu passaporte, ele vem naquele país que você entrou e nada garante que você está em Portugal. E para você solicitar uma autorização de residência em Portugal, você deve estar residindo já em Portugal. Portanto, o carimbo de entrada, o que supre o carimbo de entrada, caso você não tenha a entrada, o comunicado formal à AIMA, e aí isso é bem complicadinho de fazer, porque às vezes não tá funcionando bem, mas eu te dou aqui uma alegria, que se tu chegou em Portugal e fez a imigração por outro país, você deve se hospedar em um hotel. Tá? Hospede-se em um hotel, nem que seja por uma noite. Nem que seja por uma noite. Por quê? Os hotéis em Portugal, eles são obrigados a gerar diariamente um boletim de alojamento que informa a AIMA sobre a entrada em Portugal, tá bem? Então, esse boletim de alojamento, ele vai servir como um documento de entrada legal em território português. Outra situação, vocês devem ter o NIF, que é o número de identificação fiscal. O número de identificação fiscal, ele é o CPF no Brasil, por exemplo. Na Angola, eu não sei, até se tiver algum cidadão angolano aqui, meu seguidor, eu diria seguidor, por falar em seguidor, vocês têm que me seguir lá no Instagram. Eu agora há pouco eu abri uma caixa de perguntas, quase todos os dias eu abro caixa de perguntas e posso responder vocês lá. Tem lives, tem muito conteúdo bacana lá. É @advogado Lucas Abad, aqui na descrição do vídeo, vocês encontram todas as informações que vocês precisam. Contatos meus de WhatsApp, e-mail, Instagram e outros vídeos, e links também para vídeos do YouTube e outros links sobre tudo que a gente fala aqui também. Me perdi. O que eu tava falando? Tava dizendo do. Meu Deus, eu me perdi. Você sabe que eu não corto esses vídeos, né? Me perdi. Ok, falei da entrada legal em território português. NIF, número de identificação fiscal. É possível, sabia, tu fazer o número de identificação fiscal antes de chegar em Portugal? Olha que interessante, né? Para isso, você tem que nomear um representante fiscal, até porque você vai precisar do representante fiscal, porque você não tem o domicílio fiscal ainda em Portugal. Eu vou fazer um vídeo falando sobre NIF, mas fica atento. Você pode já adiantar isso, porque é o principal documento para você fazer arrendamento, comprar carro, trocar carta, tipo, fazer o título de residência, para tudo o NIF serve. Você não existe em Portugal sem o NIF. Você é turista. E se é turista, você entra e vai embora. Você não vai ter nenhuma relação jurídico-tributária com Portugal.
que é um contrato de arrendamento, um contrato de trabalho, qualquer relação jurídica tributária, vai exigir que você tenha representante fiscal, uma vez que você ainda não tem o domicílio fiscal em Portugal, tá bem? É um serviço que eu presto no escritório. A minha loja das finanças é muito ágil, eu gosto muito dela. Eu sei que tem pessoas que às vezes demora muito para sair o NIF, mas eu, por exemplo, às vezes, quando eles estão de bom humor, vamos dizer assim, eu mando o pedido de atribuição do NIF e em 2 horas eu tenho o NIF disponível. É, é pouco tempo. Mas assim, a média que eu sempre passo é de 2, 3 dias no máximo. Por exemplo, hoje é sexta-feira. Se eu solicitar hoje, na segunda-feira, terça no máximo, eu já tenho o número do NIF da pessoa. Interessante, né? Mas pronto, isso exige uma representação fiscal. E aí vocês têm que tomar cuidado para a representação fiscal. Quem é que vocês vão contratar para ser representante? É um profissional habilitado para isso? Para te cobrar esse serviço? Ou tu vai pagar lá 50 euros e depois tu vai vir aqui chorar no meu escritório que a pessoa realmente desgraçou a tua vida? Porque quem é o teu representante fiscal é a pessoa que tem acesso a tudo na sua vida fiscal em Portugal. Ela pode, com aquela procuração, abrir atividade, emitir recibo. E ela vai ter acesso à parte de finanças tuas em Portugal. Por isso, é importante contratar um profissional habilitado. Eu, por exemplo, nunca que eu vou cobrar um valor baixíssimo. Olha, não sai. Não posso falar valores aqui, mas a questão é, eu não represento todo mundo que me pede. Eu represento aqueles que eu tenho confiança e certeza que não vão me dar problema. Porque, assim como o representante pode fazer besteiras, né, golpes e tudo mais, tendo acesso à sua representação fiscal, você se deixa, né, aquela dívidas e tudo mais, quem que assume também essas questões? Ao final, pode ser sim um representante, tá? Em alguns casos. Então é muito grave, muito complicado e complexo. Ok. NIF, NIS, que é o número de segurança social. O NIS, vocês devem já fazer a solicitação. Eu sempre sugiro fazer depois que o NIF tiver atribuído. Não sei dizer, mas para mim tem sido mais rápido quando atribui o NIF antes. Pode ser só suposição minha, mas é o que tem acontecido na minha prática, ao menos. Pois bem, o NIS, vocês podem, não precisa de representante, de nada disso, não pagar, não precisa pagar, gente, não precisa pagar para fazer o NIS, mas vocês podem pagar, obviamente, alguém para te representar e fazer. Mas isso é um formulário online que vocês preenchem, vocês vão receber um e-mail dizendo que o NIS está disponível, e depois, quando vocês estiverem em Portugal, vocês vão agendar na Segurança Social e fazer a busca do NIS, que é o documento, número de identificação na Segurança Social, tá bem? Que é o nosso INSS, Segurança Social. Então, nós temos, estou falando aqui para o pessoal do Brasil, nós temos a entrada válida em Portugal, o passaporte, entrada válida em Portugal, passaporte com visto, entrada válida em Portugal, NIF, NIS, número de utente. Número de utente é um grande problema, porque na maioria dos centros de saúde que eu conheço, que as pessoas tentam buscar o número de utente, não conseguem. Coloca aqui para mim a tua experiência com o número de utente, tu que já está em Portugal, como que foi a tua experiência? Foi tranquilo? Não foi? Pediram visto? Pediram manifestação? O que que aconteceu? Porque eles não poderiam negar. O número de utente é um número que não pode ser negado, principalmente se vocês têm o PB4. Lá, o pessoal do visto, PB4 vai ir junto com os teus documentos, vai lá no centro de saúde e vai pedir a tua inscrição provisória no número de utente. Não é tão simples, geralmente não funciona, mas aí o que que é possível e é indispensável isso para o pedido de concessão de autorização de residência. Mas, na falta dele, você pode apresentar o seguro saúde. Atenção aqui. Seguro saúde, não é plano de saúde, papapá. Seguro saúde particular em Portugal supre também a carência do NIF. Quem vem com visto está dispensado de alguns outros documentos, mas quem não tem, por exemplo, o atestado de antecedentes criminais atualizado. Lembra que o do Brasil tem validade de 3 meses, e de Portugal vocês não precisam se preocupar, porque vocês vão assinar uma declaração dizendo que vocês autorizam a AIMA a fazer a consulta ao registro criminal português. Mas o do Brasil, eu sugiro que todos levem. Se vai ser utilizado ou não, tudo bem. Eu já levei cliente com visto o... e foi utilizado. Outros clientes não levaram
caiu em pendência e teve que atrasou todo o processo, porque daí tiveram que levar depois. Outra situação, que foi ontem que eu vivenciei isso. Ah, se tu tem o visto, não é necessário. Mas assim, vamos levar. Não custa nada entrar no site da Polícia Federal e lá levar. Não está funcionando o site da Polícia Federal. Vocês vão ir na Polícia Federal e vão fazer o pedido desse documento. Mas ele é feito online, nunca tem problema, sai na hora. Precisa apostilar? Pro visto, precisa. Para autorização de residência não é necessário. Basta a autenticação do documento. Lá onde diz validar certidão, clica lá, vai colocar os dados da certidão e vai sair uma validação. Você vai imprimir aquilo junto com o certificado de antecedentes criminais. Falei, então, de passaporte. Falei, então, de NIF, da entrada legal em território português, NIF, NIS, utente e os últimos dois são os mais importantes. Atestado da junta de freguesia. Eu vou falar atestado de junta de freguesia, mas assim, é um atestado de morada. Esse atestado você consegue na junta de freguesia onde você está residindo. Ou, se não puder ele, o seu contrato de arrendamento em Portugal. Ah, mas eu ainda não tenho arrendamento. Eu ainda estou num Airbnb. Eu ainda não tenho. Eu estou na casa de parede. Então, atestado da junta de freguesia sem choromela. Tempo para isso. Tempo para isso. Teve um cliente meu que eu orientei ele a vir com antecedência e ele preferiu vir uma semana antes da entrevista que estava agendada da autorização de residência. E aí ele teve que fazer uma correria para conseguir essa testagem de freguesia, que se ele tivesse vindo com mais tempo, de repente teria sido mais tranquilo, tá? Então vocês têm que prestar atenção nisso. E os meios de subsistência que vão variar conforme o teu tipo de visto. Mas, basicamente, são os extratos bancários dos últimos 3 meses. Ah, já apresentei no visto. Traz atualizado. Extrato bancário dos últimos 3 meses, os recibos emitidos, os contratos feitos para profissionais independentes ou os recibos de pagamento para os profissionais subordinados, o contrato de trabalho, enfim, tudo que for demonstrar os teus meios de subsistência. Para o visto para procura de trabalho, é importante lembrar que isso é contrato subordinado, então são os recibos de vencimento, e às vezes eles pedem também para ter a veracidade dos documentos, que você já está registrado na Segurança Social e outras questões, tá? Que mais? E, obviamente, os outros documentos adicionais a depender do tipo. Por exemplo, se for um artigo 122, número 1, letra G, que é o caso de tratamento de saúde em Portugal com dispensa de visto, eu preciso do laudo médico, óbvio. Estudante, preciso do atestado de matrícula e frequência da instituição de ensino. Que mais? Contrato de trabalho, subordinado, contrato de trabalho, independente, os recibos, abertura de atividade e por aí vai, tá bom? Não tenho como falar tudo aqui, mas é um resumo geral do que vocês precisam já se antenar para esse momento. Bom, vamos falar sobre nacionalidade, mas muito brevemente. Eu só quero falar para vocês uma notícia que está rolando aí totalmente errada, que para brasileiros agora vai ser facilitado, que para brasileiros, o que foi aprovado na Assembleia da República há poucos dias foi uma informação de que o tempo computado entre o pedido da autorização de residência até a emissão do título de residência, por exemplo, aqueles 90 dias úteis serão computados para fins de nacionalidade, não somente até a data da emissão do título de residência, que até então é o que é computado, que vem aqui atrás, data da emissão do título, tá? Desculpa, aqui na frente, data da emissão do título. Então, o que que acontece aqui? É nesses casos, para os pedidos de autorização de aquisição de nacionalidade por naturalização pelo tempo de residência, tá? Se tu quiser mais informações sobre essa modalidade de nacionalidade, deixa aqui. Deixa aqui nos comentários. Dependendo, se vocês pedirem, eu venho e faço vídeo sobre isso. Por hoje é só. Era mesmo para dar as minhas caras aqui, mostrar que eu tô de volta e que vocês tenham um bom final de semana. Se tu tá assistindo esse vídeo durante a semana, uma boa semana. E não esquece de deixar o teu like, teu comentário. Se tu ficou até aqui, foram muitos assuntos para estimular vocês a colocarem as dúvidas de vocês. Aquelas dúvidas que forem mais repetidas, obviamente eu volto para fazer um vídeo. Ou tu me deixa sugestão. Lucas, fala um pouco mais sobre isso. Beleza? Grande beijo para vocês, fiquem com Deus, até o próximo vídeo e vamos nos falando. Tchau, tchau. Fui. Beijo.